Legal, turma. Feitos os exercícios, eu espero que vocês tenham ido bem, respondido na maioria das perguntas certas. Se vocês não acertaram, fica uma dica de que precisa estudar um pouquinho mais. Tudo bem? Nós vamos começar então, pessoal, um novo conteúdo, né? Falando de manutenção e montagem de computadores. Nós vamos entrar agora, pessoal, na nossa apostila na página 47, onde fala da aula 7, onde nós veremos placa de som, placa de rede e o modem. Eu vou dividir essa aula em mais de uma parte, tudo bem? Então, nós vamos ver primeiro a placa de som, tá? Certo? Nesses tópicos que nós vamos estudar, entre eles estão, né, a placa de som, a estrutura da placa de som, a instalação da placa de som, né, e as demais, placa de rede, a rede e por aí vai. Nós vamos ficar somente nesses primeiros tópicos. Vamos ver como é que a aula vai decorrer aqui para não se estender muito, tudo bom, pessoal? Bem, como o nome é bem sugestivo, pessoal, o próprio nome da placa de som, né, sugere que é ela que transmite o som, os sinais, os bips, os ruídos que nós ouvimos do nosso computador, né? Transmite o som de vídeo, alguns sinais, sinais de alerta. Existe uma placa de som dentro do nosso computador, dentro do nosso notebook, dentro do nosso celular, onde tem um pequeno alto-falante que, de uma forma mecânica, reproduz os sons que é feito de uma forma que eu posso dizer que é digital. Então, o alto-falante transforma esse som digital num som analógico, nesse que é físico que nós podemos ouvir. Tudo bem, pessoal? Né? Existem basicamente dois tipos de placas de som: a placa on-board e a placa off-board. Nós já vimos esses dois termos, pessoal, on-board e off-board. On-board, pessoal, é tudo que está fixado na nossa placa-mãe. E off-board é qualquer dispositivo ou hardware que eu instalo além do que está na placa-mãe. Normalmente a gente fala no nosso slot, né? Slot é uma estrutura física que a gente pode ir lá instalar outros hardwares, tudo bem? Hoje no mercado a gente tem também alguns tipos de placa-mães off-boards que a gente instala, como por exemplo através do USB, né? É como se fosse um pendrive e na verdade é uma placa de som, uma placa de áudio, né? Que a gente anexa no nosso computador ali na placa USB, na entrada USB, e funciona como uma placa de som e de áudio. Tudo bem? Nos nossos primeiros computadores não existia uma placa de som, né? Nos primeiros computadores é, tinha um sistema de som, pessoal, está na nossa apostila aqui, que era o speaker. Ele emitia, na verdade, alguns sinais bem simples, né? Alguns bits que era para dar alguma informação ou algum alerta. Isso aí já era um grande avanço na época. E hoje o nosso celular, a nossa televisão, o nosso computador é capaz de reproduzir todos os tipos de sons existentes, né? Hoje a gente tem o som surround, que é um som com efeito, é um som que traz profundidade, né? São avanços tecnológicos. Então, se você tem um bom computador, uma boa TV, que tem uma bela imagem e que tem um bom som, é como se você estivesse dentro do que está passando na nossa tela, né? Como se você estivesse vivendo aquilo ali que as nossas telas do computador, da televisão, do celular está transmitindo para nós. Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade. Esses assuntos eles estão todos na apostila. Eu não vou ler toda a apostila para não ficar aquele conteúdo maçante, tá bom, pessoal? Mas eu peço que vocês leiam essa aula 7, que começa na nossa página 47, tudo bem? Eu queria dar uma introdução aqui para vocês, né? Nós estamos falando de placa de som, e eu falei para vocês que esse som ele é convertido de digital para analógico através do nosso alto-falante, mas vocês sabem como funciona o alto-falante? Ou vou mais além, vocês sabem como o som é produzido, como ele surge, como ele é transmitido?
Não? Então, eu achei um vídeo legal aqui na internet que explica como o som é produzido e como o alto-falante produz esses sons. Fica com esse vídeo para vocês entenderem e depois a gente volta a conversar. Até já. O alto-falante foi inventado por Peter Jensen em 1924. Ele é um dispositivo que tem a capacidade de reproduzir qualquer tipo de som. Mas o que é o som? O som é o ar em movimento, para ser mais específico, moléculas de ar que geram uma onda. Essas ondas viajam juntas e chegam aos nossos ouvidos. Nosso tímpano capta a vibração dessas ondas e o cérebro interpreta como som. Um alto-falante é o equipamento capaz de transformar a energia elétrica em energia mecânica, e essa energia mecânica é capaz de gerar ondas sonoras. Bom, mas como ele funciona? Basicamente, o que o alto-falante faz é movimentar uma membrana plástica. Essa membrana desloca o ar e gera o som. Os movimentos dessa membrana são controlados por um circuito elétrico. Ao controlar a corrente elétrica, o circuito pode reproduzir qualquer tipo de som existente. Os alto-falantes sempre seguem o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, o alto-falante de um fone de ouvido e o do som de um carro funcionam da mesma forma. A única coisa que mudará é o tamanho dos equipamentos. Eles são constituídos de um eletroímã, um diafragma, que é uma simples membrana plástica. Ela tem a função de deslocar o ar, e grudado na membrana temos uma bobina de cobre. A bobina fica em constante contato com o lado negativo do ímã. Quando ligamos o som, uma corrente elétrica circula pela bobina de cobre, gerando assim uma força eletromagnética também negativa ao seu redor. Como todos já sabem, polos de cargas iguais se repelem, ou seja, o ímã vai repelir a bobina de cobre, pois os dois estão com cargas negativas. Isso vai fazer com que a bobina se desloque para frente. Como a bobina está acoplada ao diafragma, também fará com que a membrana se desloque para frente. Quando aplicamos uma corrente elétrica na direção contrária da bobina, isso gera uma força eletromagnética positiva ao seu redor. Como polos diferentes se atraem, a bobina vai voltar em direção ao ímã, fazendo com que a membrana também volte. Resumindo, quando aplicamos corrente elétrica em uma direção da bobina, a membrana se move para frente. Quando trocamos a direção dessa corrente, a membrana se move para trás. Esse movimento da membrana desloca o ar ao seu redor e gera assim as ondas sonoras. O circuito elétrico então ajusta essa rápida troca de direção da corrente e traduz as vibrações da membrana em som. Para reproduzir um som grave, o alto-falante precisa vibrar em média 40 vezes por segundo. Já para reproduzir um som agudo, ele precisa vibrar o dobro de vezes. Pessoal, deu para ter uma ideia, então, agora, dando início a esse módulo, de como funciona, né, um alto-falante, né, de como ele faz para converter esse som digital para analógico e analógico para digital, certo? Lembrando que digital, pessoal, é o tipo de informação que o computador produz através de algum tipo de código de linguagem. E ele precisa transformar esse tipo de informação no som analógico, som físico, que é o que chega aos nossos ouvidos. Bom, não, em uma das próximas aulas eu vou explicar melhor essa diferença de analógico e digital. Também é um tema importante que a gente precisa saber entender qual é essa diferença. Tá legal? Então, pessoal, maravilha, né? Como nós falamos, os primeiros computadores tinham um sistema de som speaker que era bem simples, produzia somente alguns bips ou alguns ruídos. Mas depois a tecnologia avançou e a gente conseguiu outros tipos uh, de, de, de sistemas de som, né? Chegando assim nessa placa de som que a gente conhece até hoje. Tudo bem? Às vezes eu posso trocar, o pessoal falar vídeo por som, som por vídeo. Não reparem, tá? Se isso acontecer, não se esqueçam que nós estamos estudando agora a parte que fala sobre a placa de som, tá bom? Placa de som ou placa de áudio, que é assim que é conhecido no mercado, tá? Pode ter esses dois termos, placa de som ou placa de áudio. Legal? Bem, pessoal, então dando continuidade, eu vou até ler um pouquinho que tem aqui na apostila na página 48, tá? Esse problema que os computadores antigos tinham, pessoal, esse problema foi solucionado através de dois conversores que surgiram após esse sistema speaker, tá? Foi o conversor ADC, ou ADC em inglês, tá? E o conversor DAC, ou em inglês DAC. A gente vai entender qual a diferença entre eles agora, tudo bem?
O ADC ou ADC, eu vou falar em português para ficar melhor, tá? Isto é Analog to Digital Converter, ou em português, conversor analógico digital. Tem como função converter todo sinal analógico em digital. Já o conversor DAC, isto é, Digital to Analog Converter, ou conversor digital analógico. Então, tem uma diferença aqui entre eles. O ADC é o conversor analógico digital e o DAC, que é o conversor digital analógico. Um é o inverso do outro, tudo bem? O ADC serve para transformar sons analógicos em digitais e o DAC serve para transformar sons digitais em analógicos. Tudo bem? Certo, pessoal? Deixa eu ver o que mais aqui. Com eles, né, foi possível desenvolver um sistema de som para os computadores, mais especificadamente as placas de som, que possuem em sua estrutura tais conversores, certo? Então, quando a placa de som recebe sinais sonoros externos, como microfones ou instrumentos musicais, esses sinais são no formato analógico. Se eu pegar agora aqui um violão e tocar, eu vou estar tocando um sinal analógico, tudo bem? E aí, esse som ele precisa ser transformado, né, para que ele entre para o nosso computador e seja reproduzido. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, quando eu toco instrumentos musicais, esses sinais são no formato analógico. Para que o computador possa trabalhar com eles, então a placa de som converte para o sinal digital. É neste momento que o chip ADC entra em ação e converte o sinal externo. Agora, se nós executarmos uma música, se a gente tocar uma música no nosso computador, a placa de som realiza a função inversa. O chip DAC converte o sinal digital para o analógico e transmite para as caixas de som. Beleza? Certo, pessoal? Nós vamos parar aqui porque o próximo passo agora é a estrutura da placa de som. E eu vou dividir falando sobre a estrutura da placa de som na nossa próxima aula. Tudo bem? Pessoal, leiam a introdução desse novo capítulo, tá certo? E assistam o vídeo mais de uma vez, tá bom? Eu volto na semana que vem para a gente falar da estrutura da placa de som. Uma boa semana a todos. Eu estou morrendo de saudade. Espero que vocês fiquem bem, tá? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um abraço a todos.